Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, chegando a essa segunda metade da segunda parte da temporada de 2024. Hoje eu vou inaugurar uma nova, não sei nem se eu posso falar assim, mas uma nova linha editorial, sei lá, uma nova linha de episódios para a gente conhecer mais os grandes pensadores, economistas, filósofos, enfim, os caras que estão moldando, Lucas, o meu intelecto, vou dizer assim, né? Caras que eu li e que moldam esse Marcelo atual, Marcelo libertário, quase anarcocapitalista, mas enfim, um Marcelo que luta por um Estado menor, isso sem dúvidas e mais respeito aos indivíduos. E aí eu tô aqui hoje com o Lucas Corrêa, beleza, meu querido? Beleza, Marcelo, valeu pelo convite. Tá doido, um prazer. Eu ouvi dizer aí que você é o maior conhecedor do Brasil de Thomas Sowell, que é quem a gente vai falar aqui hoje. Histórias e ideias de Thomas Sowell. Vamos ver se isso é verdade, hein? Vamos ver. Não, mas com certeza vai ser um episódio muito rico. Agora, Lucas, antes da gente começar propriamente o episódio, eu tenho que agradecer a galera aqui que nos dá o suporte e vou começar com o 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, com o tema Por que as Nações Prosperam? Você mencionou comigo que ouviu aí o episódio do Diogo Costa, que esteve no ano passado, no 11º Fórum, no caso, né? Pô, Diogo Costa, sensacional, um grande abraço para ele. E o Fórum de Liberdade e Democracia de Vitória é organizado por um instituto que eu sou formado, o Instituto Líderes do Amanhã, não sei se você já ouviu falar, galera muito fera na parte, enfim, da filosofia liberal, foi onde, como eu disse, foi me moldando. Este ano, o fórum vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro, e como eu disse, o tema é Por que as Nações Prosperam. Eles pegaram um livro, famosíssimo livro do Acemoglu e do Robson, Por que as Nações Fracassam, e o objetivo desse fórum vai ser analisar quais são os grandes elementos que levam a nação a prosperar. Liberdade econômica, liberdade individual, a questão do livre mercado, né, o Estado de Direito, a propriedade privada. Quais são esses fatores? A galera vai debater bastante. E quem quiser desconto, basta dizer que é ouvinte do Diga Aí e utilizar o cupom Diga Aí lá em forumvitoria.com.br, tem 10% de desconto, então fica aí o convite para você que está nos ouvindo, não perder o 12º Fórum Liberdade e Democracia da Vitória. Tá convidado também, Lucas, não deixa de vir não se conseguir, cara, é muito bom. Tenho que agradecer também a Apex Partners, que é nosso sócio, né, dono desse estúdio aqui, irado, que nos dá esse suporte para divulgar bons conteúdos. Five Sport Bar, restaurante sensacional. Quando você vier em Vitória, faço questão de te levar lá. Eu vou sair daqui e vou almoçar lá. Porque, pô, tem um prato executivo, pô, preço super em conta, é comida muito boa, ambiente irado, para quem gosta de esporte, então. Tomasi Laboratórios, maior parque de análises clínicas do Espírito Santo, um dos 10 maiores do Brasil. Tomasi já está nos apoiando aí há bastante tempo, então muitíssimo obrigado. E, cara, Claides, velho, você tá, pelo seu sotaque, você tá aí no sul, né? Sim, sou de Porto Alegre. Você é de Porto Alegre aí, cara. Se você vier aí, Vitória, por favor, me avisa, porque além de te levar no Five, eu vou te dar um presente da Claís, cara. Esses biscoitinhos são tão maravilhosos que eu não consigo, eu acabo abrindo durante o episódio. E quando acaba o episódio, que eu não como tudo, a galera já bate aqui no estúdio pedindo cadê? Cadê? A gente quer, porque realmente a Claídes é sensacional. O Bernardão aqui da produção já fica de olho aí. Esse aqui é o favorito dele, o biscoito de cebolinha de queijo, cara. Sensacional. Mas vamos lá. Temos muita coisa para falar de Thomas Sowell. Mas antes, quem é Lucas Corrêa? Maravilha. Então, sou comunicador social, formado pela PUC-RS, e trabalho principalmente com estratégia de comunicação digital, né, em canais digitais, e produção de conteúdo. Pô, que legal. E já trabalhei, já atuei em várias organizações do meio liberal, né? Ajudei a fundar o Instituto Atlantos aqui em Porto Alegre. Trabalhei com o Fórum da Liberdade no IEE aqui. Estou trabalhando com o IFL de São Paulo também, né? E também já trabalhei com algumas campanhas políticas aqui em Porto Alegre. E faço um trabalho de pesquisa em filosofia política no Labor, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo, desde 2020, onde a gente estuda principalmente o trabalho, a obra do autor britânico Michael Oakeshott. Mas antes disso, eu já tinha começado a estudar, a pesquisar sobre vários outros autores, e um deles, que foi o que eu mais li assim, ao longo da minha trajetória, foi o Thomas Sowell, né? Então, por isso que eu acabei produzindo muito conteúdo sobre o Thomas Sowell,
e por isso que daí algumas pessoas lembram de mim na hora de falar do autor, né? Eu acho meio estranho porque eu acho meio estranho que não tenha mais gente, né? Principalmente talvez academicamente, assim, pesquisando e produzindo a respeito desse autor, né? Que é extremamente prolífico, e que tenha chegado a mim essa coisa de ser uma referência no autor, sendo que eu não faço nenhum trabalho, como é que eu posso dizer assim, formal de pesquisa, né, sobre esse autor, mas sim um trabalho informal ao longo de 10 anos, aí, quase 10 anos, lendo os livros dele. Pô, legal, cara. Então a gente vai, com certeza você vai conseguir nesse aspecto informal, que é o que a gente mais importa aqui no Diga Aí, é realmente o debate de ideias, a gente não liga muito para essa questão formal, então tenho certeza que você vai conseguir contribuir bastante. Mas deixa eu entender aqui, você é comunicador, assim, conta essa sua origem para o meio liberal, assim, né? Como que você conheceu? Eu vou dizer, por exemplo, eu conheci o liberalismo através do Líderes, e eu falo que existe um Marcelo antes e um depois do Líderes, sou eternamente grato ao Líderes do Amanhã por tudo que me trouxe de conhecimento. Como que foi com o Lucas? Como que você conheceu esse mundo? Então, eu me formei primeiro em cinema, em produção audiovisual, na PUC. E depois eu entrei em publicidade e propaganda, né, comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, e me formei em 2013. E a faculdade de comunicação, como a maioria das faculdades de comunicação, não é uma faculdade que vai te prover com nenhuma fonte de ideia liberal, né? Então, com certeza não foi na faculdade que Com eu certeza. tive contato com ideias liberais, com autores, enfim, apesar de na faculdade de comunicação nós temos aula de sociologia, né, de semiologia, de algumas coisas correlatas, assim. Mas se for parecido com direito, é bem distante do que a gente estuda depois quando vem pro meio liberal, cara. Pelo menos no direito é bizarro. A gente tem contato com uma gama muito limitada de autores, né, de escolas de pensamento. Basicamente não nem sabe o que mais existe além daquilo ali, né? Mas aí, então, o contexto, assim, que eu estava me formando, né, 2013, foi quando começou a ter manifestações, coisa e tal, né, aquela coisa das jornadas de 2013 lá. E eu ainda como um jovem, estava me inteirando de algumas coisas. Eu lembro que eu não participei dessas manifestações, mas eu estava por dentro, e por estar na universidade, nesse momento, a universidade é um local onde tinha muitos jovens, e esse pessoal que participou dessas manifestações, em grande medida, eram jovens universitários, né? E então tinha essas discussões lá, né? Tinha essas questões, né? De gente que não queria ter aula para ir na manifestação, essas coisas. Mas aí eu era um cara nessa época que, como eu falei, eu não tinha muito acesso, assim, não tinha muito conhecimento de fontes primárias de leitura sobre filosofia liberal, filosofia política no geral. Dentro de casa eu tinha até algumas coisas, assim, eu lembro que meu pai tinha o livro do Karl Popper. Sério? Pô, que legal. A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, então eu já tinha dado uma olhadinha ali naquilo ali, né, já tinha algum contato com algumas coisas nesse sentido, mas muito limitado ainda. E nessa época que começou a efervescer, né, certas questões políticas, né, começaram certos questionamentos. Eu, na época, eu era muito, assim, em termos políticos, eu era muito contrário à hegemonia política que havia no momento, que era do PT, né? Mas eu não tinha muito recurso, assim, para questionar. Intelectual, né? O recurso intelectual que você fala, né? Para questionar em termos, assim, mais intelectuais. Eu via que tinha muita coisa errada sendo feita e muita gente passando pano, principalmente nesses ambientes, assim, considerados mais intelectualizados, como as universidades. E eu vi que tinha muita coisa errada, e aí eu queria entender, né? Tá, mas o que está por trás dessas coisas, né? E eu trabalhava com comunicação, eu estudava, né? Iria trabalhar com comunicação, e eu, justamente por estudar comunicação, sabia
percebia a relação que existe entre comunicação e política. E essa relação é uma relação, como é que eu posso dizer, complicada. Porque o político, ele não está tentando te informar da realidade, ele não está tentando te falar sobre verdades, ele está tentando te convencer de uma coisa que vai beneficiar ele, tentando te convencer daquilo que ele quer fazer, das ideias dele, ele quer se eleger. Então ele não está preocupado com a verdade pode ser contrária àquilo que ele quer, né, que é o desejo dele. Então, para mim, isso era uma coisa muito óbvia, como uma pessoa que estuda comunicação e entende que nem tudo que está sendo comunicado por alguma parte é verdade. Muitas vezes tu está querendo vender alguma coisa, tu está querendo ser eleito, tá querendo... Então, a ideia de que um político, que eu devo julgar um político a partir daquilo que ele diz, para mim não fazia nenhum sentido, entendeu? Só que eu não via essa mesma perspectiva nos meus colegas e em várias outras pessoas que estavam estudando ou trabalhando com comunicação, o que eu achava meio bizarro, assim, porque se tu trabalha com comunicação, com publicidade, estuda publicidade, tu sabe que existe um certo conflito ali entre a verdade e aquilo que um emissor quer te vender, né? Que é que tu faz. E na política mais ainda, né? Então, assim, por que eu acreditaria que certo grupo, certo partido está do lado dos pobres, que é o melhor para isso ou para aquilo, só porque eles estão falando, e não baseado no que eles fazem na prática política, né? E não baseado nas políticas que eles realmente vão implementar, e não baseado numa análise do que está ou não está funcionando, de quais são as consequências ou não são as consequências das políticas que estão sendo implementadas. Então, eu via toda essa problemática, e que eu não via nenhum colega meu enxergando. E foi aí que eu comecei a tentar buscar mais, né, sobre isso assuntos, durante o seu período de universidade, durante sua formação? No final da universidade ali. Eu sempre, assim, desde a época de colégio, eu me interessava por áreas das humanidades, assim, das ciências sociais, então eu gostava muito da aula de filosofia, né, no colégio. Legal. Então eu já tinha uma tendência, assim, um gosto por essas áreas. Mas aí, nesse contexto aí, né, de 2013, que eu comecei a buscar mais, a ler mais, a tentar achar referências, e foi uma época em que na internet as informações começaram a se disseminar muito mais, muito rápido. Muita gente começou a escrever, né, gente que discordava, né, da hegemonia intelectual e política que existia no país, e eu fui tendo acesso a algumas fontes, né? Eu lembro que daí, por exemplo, no Facebook ali, começaram a aparecer várias páginas, que no Facebook na época era o que estava, né, mais forte e que estava crescendo, assim. Então começaram a aparecer páginas falando sobre política, falando sobre libertarianismo, falando sobre uma série de questões, liberalismo. E eu fui entrando ali, seguindo páginas, entrando em comunidades, né, porque tinha comunidades ali de discussão, e fui tentando entender o que né, descobrir fontes, né, descobrir caminhos. Assim, e onde que surgiu o Sol? Aí você começou pelo Sol ou não? Foi depois? Não, aí o Sol foi numa dessas discussões, pesquisas. Eu cheguei em algum vídeo dele no YouTube. Assim. O YouTube tinha bastante conteúdo de discussões antigas, assim. Então, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu tive esse contato com o Soul foi um vídeo que era basicamente um programa na TV americana de, sei lá, 1980, assim, uma coisa antiga, que falava sobre disparidades salariais, né? E aí ele dava uma explicação em relação a disparidades salariais que a maior parte das pessoas não falava e eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, assim, foi aí que eu tive contato com ele e me pareceu que era um cara muito analítico, assim, tipo, muito, em vez de ser um cara emocionado, né, de querer falar, que é o que a gente está acostumado na retórica política, né, a emoção ser predominante, ele é um cara que a predominância, assim, na característica dele é de ser analítico, né? Ser um cara que pega e analisa as coisas, separa Fatos e falácias é muito desse jeito que você está falando. Total. Assim, muito. É muito o estilo dele, assim. Ele é uma pega leitura bem diferente assunto e vai esmiuçando e vai, né,
separando as variáveis, né? O que influencia, o que não influencia, o que não estão olhando, né? O que se vê e que não se vê, para usar um termo do Bastiat. Do Bastiat, maravilhoso. Então eu vi que ali tinha, né, tinha conhecimento, ali tinha uma fonte muito interessante de conhecimento. E aí fui indo atrás. Daí tinha acho que, se não me engano, 2 livros publicados no Brasil do Sowell, né, traduzidos, que era O Conflito de Visões, que é um livro de filosofia política, e Os Intelectuais e a Sociedade, que é um livro que trata do papel dos intelectuais na sociedade, da influência dos intelectuais no debate público. E aí eu comprei primeiro Os Intelectuais da Sociedade e depois O Conflito de Visões. E o primeiro livro que eu li dele, então, foi Os Intelectuais da Sociedade. Bacana, e aí, depois do primeiro, foi só crescendo, assim, né? Então, quantos livros dele você já leu? Cara, não sei dizer, mais de 10. Eu tenho aqui eu devo ter uns 20, porque eu tenho vários físicos, né, que eu fui comprando ao longo dos anos. Boa parte importados, né, porque não tem tradução aqui, ou não tinham. Hoje até tem alguns dos que eu já tenho há alguns anos em inglês, né, que eu tinha importado, hoje já tem tradução. Saíram algumas traduções nos últimos anos aí dele. E fora os de Kindle também, né, então acho que mais de 20. Ele tem mais de 40 livros, né, publicados, então muita coisa. Né? Puta que pariu, muito livro. Quem é, então? Vamos lá. A gente falou aqui do Sowell, Quem é Thomas Sowell, Lucas? Então, o Sowell, ele é um economista americano que atua aí desde os anos 70, meados dos anos 70 ali, no debate público americano. E ele tem uma história muito interessante, assim, ele é um cara, a origem dele é muito humilde, né, ele nasceu numa cidadezinha de interior lá da Carolina do Norte, né, nos Estados Unidos, a Gastonia, o nome da cidade. Era uma cidade super pobre, assim, então ele não tinha energia elétrica, era um cara que vivia realmente num nível de pobreza que a maior parte das pessoas hoje assim, não tem noção, né. E ele agora nem lembro mais se é o 5º filho, mas enfim, ele foi meio que criado como um filho único porque a mãe dele deu para uma tia-avó cuidar dele. Caraca. Então ele foi descobrir isso mais tarde, quando ele era adulto. Ele achava que essa tia-avó era a mãe dele. E aí ele foi criado por ela e mais uma outra tia ou prima dele, que meio que despendiam toda a atenção nele. Mas aí, dessa pobreza, ele foi se destacando, né, na escola e eventualmente chegou na universidade. Mas aí, para contar toda a história dele, eu não sei se não. Ele tem um livro, né, que é justamente uma autobiografia que eu li, que é bem interessante, onde ele conta ali toda a história dele. Mas teve muitos precalços, assim, nessa história, né? Ele saiu do colégio, né? Ele foi um dropout, assim, ele saiu do colégio antes de acabar, né, o ensino médio ali, e aí depois prestou, como é que chama, no exército, né? Ele foi serviço militar no exército, e aí depois ele saiu do exército, daí ele voltou para a universidade, e aí conseguiu uma carta de recomendação lá para entrar em Harvard. E aí ele se formou em economia em Harvard, depois fez um mestrado em Columbia e fez um doutorado na Universidade de Chicago, né? Então, na famosa Universidade de Chicago, na famosa escola de Chicago de economia. Agora, me corrija se eu estiver errado. Ele tinha uma pegada mais socialista, né? Então, ele era um marxista no início, né? Dos estudos dele. Inclusive, a tese... Só para entender, pós-formado ou pré-formado? Eu acho que depois da formação dele, primeira, né, em Harvard, lá ele ainda era um marxista. Porque a tese dele, não sei se é de Harvard ou de mestrado, era justamente sobre marxismo. Né? Entendi. Mas aí ele foi tendo contato, ele teve contato com George Stigler, com Milton Friedman, e foi tendo acesso a certas fontes, certas ideias, né, certas literaturas que foram, né, tendo algum efeito ali sobre ele. Ele fala que quando ele era um marxista quando ele era jovem, porque ele vinha de uma realidade, né, de ser esse cara que nasceu numa cidade pobre, numa família pobre, não ter acesso às coisas,
E o Marx foi meio que um autor que tentava explicar por que existia essa desigualdade, por que tinha a situação dele, tinha a situação do... Entende? Então foi um cara que explicou de alguma forma, podia estar ou não estar certa, mas explicou para ele de alguma forma por que existia uma desigualdade, né? E é por isso que inicialmente ele se interessou no Marx, né? E aí ele estudou muito Marx, inclusive depois ele lança um livro, né, sobre marxismo, sobre a filosofia e a política marxista. Só que ele foi vendo, com essa amplitude de estudos, assim, e acesso a outras fontes de conhecimento, ele foi vendo que, empiricamente, muitas das coisas que Marx falava não se verificavam na realidade, né? Uhum. Mas ele conta uma história de que a conversão dele, digamos assim, conversão não é uma palavra boa, parece uma coisa meio religiosa, e ele certamente não é o tipo de autor, assim, ideólogo, religioso, nem nada. Mas ele sair dessa coisa, dessa chave progressista ou marxista, para ele sair disso, a coisa que fez virar essa chave foi trabalhar no governo. Ele trabalhou no departamento de trabalho, ele trabalhou no departamento de trabalho lá dos Estados Unidos, e ele, na época, ele estava fazendo, o trabalho dele envolvia uma análise das políticas de salário mínimo, né? Então, dos efeitos das políticas de salário mínimo. E ele fez um trabalho ali que ele verificou que estava tendo efeitos que não eram desejados, né? Efeitos negativos, de aumentar o desemprego entre jovens, né? Por exemplo, que estavam tentando entrar no mercado de trabalho, conforme aumentava o salário mínimo. E aí ele trouxe isso para o departamento e as pessoas receberam muito mal, né? Porque a boa parte do orçamento desse departamento, talvez a maior parte, era justamente para a implementação dessas políticas de salário mínimo. Então, se o cara chega lá, faz uma análise e percebe que não está dando muito certo e traz isso para lá, isso é um grande problema, porque ele basicamente poderia estar dizendo, olha, na verdade não está funcionando isso que a gente está fazendo. Então, de repente, poderiam fechar todo esse departamento aí, demitir as pessoas porque o negócio não estava funcionando. Então, quando ele viu que as pessoas não estavam interessadas em realmente avaliar as próprias políticas que elas estão aplicando, elas estavam interessadas em manter o emprego delas ali. Claro. Aí ele meio que virou a chave, assim. Aí ele meio que, não, peraí, cara, isso aqui, a solução não tá aqui. Isso aqui não vai resolver o problema. Não vai resolver as desigualdades. O que, sabe, esse escritório aqui, isso aqui não vai resolver. Uhum. Eu tô aqui dentro, eu tô vendo isso. Então, a virada de chave dele foi nessa experiência. Assim. Essa era a minha próxima pergunta, massa, assim, que você respondeu. Mas o que ele propôs em relação ao salário mínimo? Acabar? Não tem que ter salário mínimo? É isso que ele defende? Não é que ele propôs ou não propôs nada. A questão é que ele avaliou ali uma situação e viu que tinha problemas que não estava dando certo. E ele foi mostrar isso e, né, as pessoas não reagiram muito mal. Uhum. Posição dele, assim, depois, né, ao longo do tempo, escrevendo livro sobre economia, ele traz esse negócio do salário mínimo e ele traz como uma coisa muito deletéria, principalmente as camadas mais jovens da população, né, que estão tentando entrar, e não só mais jovens e com menos habilidades formais, menos, né, estudo e tal. Então, a pessoa que ela é muito jovem e ela não tem qualificação, ela é muito pouco qualificada, e daí tu aumenta a barreira de entrada, que é o salário mínimo, para a pessoa pagar isso é muito ruim para essa pessoa, né? Porque daí ela não consegue começar de baixo e aprender habilidades, já que ela não tem qualificação, né, formal, uhum. Aprender essas habilidades na prática, na experiência, e poder botar isso no currículo e poder crescer. Então, ele foi verificando que isso era muito ruim, e nos escritos dele ele é muito crítico disso. Então, acho que dá para dizer assim, que ele é um cara contrário à política de salário mínimo, assim, a própria existência da política de salário mínimo. Isso é uma parada que eu já venho criticando há muito tempo. As pessoas gostam de brincar, o meu círculo, né, principalmente familiar, já que eu sou o libertário da família, e eu posso botar a família inteira, não preciso falar só do meu núcleo, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Se abrir para primos também, a galera fala que eu sou muito polêmico. Uma das coisas das minhas, entre aspas, polêmicas é que eu falo que, na minha opinião, o salário mínimo aumenta o desemprego. Porque na medida que eu quero contratar uma pessoa por um valor menor, mas eu quero dar aquele dinheiro para aquela pessoa, porque eu só acho que o trabalho daquela pessoa vale aquela disponibilidade, e aquela pessoa quer ser contratada por aquela disponibilidade econômica, por aquele valor que está abaixo do salário mínimo, e eu falo, não vou porque eu fico com medo do governo depois vir me multar e etc e tal,
eu estou fomentando para aquele cara continuar numa informalidade, ganhar muito menos e aumentar o nível de desemprego. Então, assim, irado que o Thomas fala isso. Vou até depois dar uma pesquisada mais para ter, como a gente estava falando aqui no início, ter mais fundamentos para poder defender isso. Sim. Mas ele é um cara muito bom sempre para buscar as análises dele, porque ele fundamenta com dados, né? Então, tudo que ele faz, assim, nesse sentido, se ele vai criticar uma política, ele vai te encher de dados, te mostrar uma análise bem minuciosa de por que aquilo ali realmente, na prática, não funciona, né? Irado. Eu já vi também muito. Vamos brincar aqui nessa parte das polêmicas, entre aspas, né? Que pra gente muito provavelmente não é nenhuma polêmica. Mas eu já vi muito vídeo dele também falando da questão da raça, da cor, da vitimização por conta de questões sociais e até mesmo enfim, de programas de bolsa e tal. Tem como você dar um overview aí do que ele pensa sobre essa questão geral? Sim. Pois é, overview vai ser bem complicado, porque... Não, vai lá, pode, fica à vontade, você fica à vontade aqui no dia. Ele tem uma quantidade, assim, muito vasta de escritos sobre essas questões raciais e de desigualdades. E vamos contextualizar aqui, né? O Thomas Sowell, ele é negro, né? Ele é negro. E inclusive, ele é descendente, acho que terceira geração de descendente de ex-escravos. Né? Okay. Então, assim, e ele fala que essa é uma questão, várias dessas questões raciais que ele começou a estudar, a avaliar e a publicar livros sobre, ele fala que ele meio que foi levado a isso porque ele não via pessoas no debate público mostrando outras facetas, né? Então era uma coisa muito hegemônica em relação a essas questões que ele via e ele sabia que faltava aprofundamento ali. Então ele começou a meio que pesquisar essas coisas meio que por ser levado a isso, né? Então, até porque, assim, essas questões raciais, as pessoas têm muito dedo para falar, porque hoje, então, tem aquela coisa do lugar de fala. Então, se tu não é negro, tu não pode falar de uma coisa. Se tu não tem câncer, tu não pode falar sobre câncer, né? Coisas meio malucas assim. E aí... bem malucas. E aí, como ele é negro, e como ele é um intelectual, e como ele é economista, e ele não estava vendo, né, nesse campo pessoas analisando essas questões sob prismas diferentes, e talvez muito por esses receios, né? Então ele falou, não, então eu vou pesquisar, se ninguém está fazendo isso aí, eu vou pesquisar, eu vou atrás e vou começar a falar sobre isso. E aí ele começou a avaliar várias questões, desde, assim, disparidades internacionais, né, entre povos diferentes, né? Então ele tem toda uma trilogia, que é a trilogia da cultura, né, que envolve 3 livros, que é o Race and Culture, o Migrations and Cultures e o Conquests and Cultures, que ele faz uma análise internacional de diferentes países e povos, avaliando as disparidades de performance desses povos e como muitas vezes povos que são originários de um lugar migram para outro lugar e têm a mesma performance, muitas vezes mesmo tendo migrado sem nada, né? Chegam em outro lugar, eles o que eles levam consigo é o conhecimento que eles têm. Então isso é a questão de capital humano. Só vou falar muito de capital humano. Tu pode tirar as riquezas materiais de qualquer grupo, de qualquer indivíduo, de qualquer pessoa. Perfeito. Ou de qualquer grupo de pessoas. Só que uma coisa que tu não tira é o conhecimento que aquela pessoa tem para gerar riqueza, né? Então, se tu tira uma coisa material, se tu tira a riqueza material de um grupo, aquilo ali pode ser simplesmente, tu pode simplesmente gastar toda aquela riqueza, vender, enfim, consumir, o que quer que seja, e depois tu tá sem mais nada, né? Tu foi lá, tirou da pessoa, né? Vai lá aqueles bandidos que iam de lugar em lugar, espoliando as pessoas, e daí, quando não tinha mais o que espolhar dali, partiam para outro, né? Para outro lugar. Tu pode fazer isso, só que tu ainda não tem conhecimento para criar riqueza. Esses grupos, muitas vezes, são grupos que, mesmo que fossem perseguidos e saíssem de um país para outro sem nada, levavam esse conhecimento de como prosperar em certa área, né? Mesmo não tendo nada. Então, muitas vezes, a segunda, terceira geração desses grupos já estava melhor do que o povo nativo desses países, né?
Então, enfim, esse é só um dos trabalhos assim que ele faz sobre essas questões. Tem vários outros. Ele tem questões mais específicas sobre cotas raciais, por exemplo, né? Cotas Sim, raciais esse é um ponto que eu tinha anotado aqui. Se você puder falar o Sim. pensamento dele sobre esse ponto? Então, ele tem um livro que eu acho que é um dos estudos mais amplos sobre as consequências e os efeitos das políticas de cotas, políticas preferenciais, né? Que é um livro internacional. Quando a gente fala de cotas, a gente geralmente pensa localmente aqui no Brasil, né, as cotas no Brasil, ou pensa nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos já também começou a ter cotas antes do Brasil. Mas, na verdade, as políticas de cotas são anteriores aos Estados Unidos também. Então, por exemplo, a Índia já tem política de cotas há mais tempo, há mais de 70 anos. Não sabia. E aí, então, é um experimento já longevo, né? Mais longevo do que vários outros países, muito mais do que o Brasil, por exemplo. Então, ele foi atrás de esses outros vários países para ver, né, o que aconteceu e se estava funcionando ou não. E até porque uma coisa que ele analisa também é a narrativa por trás desse tipo de política. Porque geralmente quando ela é implementada, a ideia é de que seja temporário, porque ela vai melhorar a situação e Só que aí tem aquela frase, né? Não tem nada dela, né? Não tem nada tão melhorar, permanente. ela vai resolver. Se ela vai melhorar, ela vai resolver e tu não vai mais precisar dela. O que acontece é que, na verdade, o que acontece é o oposto, né? Na experiência. O que acontece é que elas vão se ampliando ao longo do tempo e nunca deixam de existir. É aquela frase famosa, né? Não existe nada tão permanente quanto um programa do governo. Um programa provisório do governo, isso aí. Isso aí. Então, ele foi buscar os efeitos dessas políticas e foi encontrando vários problemas. Ele foi vendo que, primeiro, que essas políticas nunca levaram nenhuma população, nenhum grupo étnico à prosperidade, em lugar nenhum. Assim. Então, isso não acontece. E aí ele foi vendo o que acontecia. Então, por exemplo, uma coisa que ele verifica é que, geralmente, os beneficiados para essas políticas são aqueles do grupo beneficiado que já estão num nível superior. Então, por exemplo, cotas raciais para populações negras. Geralmente, quem se beneficia disso é quem já teve um estudo melhor na escola, né, já teve acesso a um estudo melhor, já vem de classe média, não é o cara que é da favela, o cara pobre. Então, ele já estava numa condição melhor e ele se beneficia porque daí ele vai na concorrência com gente claro. do mesmo nível ali, ele tem o benefício das cotas. Então, as cotas beneficiam pessoas, com certeza. A questão é quem que beneficia, né? Claro. A questão é se ela está atingindo o objetivo dela, que não é um benefício a pessoas individuais, mas um benefício a um grupo inteiro. Então, é isso que ele foi verificando. Ele foi verificando outras coisas que ele chama, por exemplo, eu não sei como fazer a melhor tradução para o Brasil, mas ele fala de mismatching, que é tu não achar não compatibilizar um aluno com uma instituição. Então, o que acontece é o seguinte, muita gente que teria condições acadêmicas de ir bem numa universidade que não é do melhor nível, uma universidade, digamos assim, normal, assim, média dos Estados Unidos, estava, por causa das cotas, sendo colocado, compatibilizado com uma universidade muito superior, uma Ivy League, por exemplo. E aí, o que acontece? O cara que... Essas universidades, elas são muito exigentes, as melhores universidades dos Estados Unidos, né? Então, o cara que não tem uma experiência já muito difícil de estudo, já, sabe, mais rigorosa de estudo, em etapas anteriores da educação, às vezes ele não consegue acompanhar quando ele está numa dessas instituições com faz sentido, critérios total. muito mais rígidos. E o que ele verificou empiricamente é que a quantidade de gente que saía fora, largava a faculdade, né, antes de completar, nesses grupos estava muito alta. E daí ele imagina que é por causa desse mismatching, né, dessa coisa de tu querer botar um cara que ele teria condições de ter sucesso em uma instituição de ensino mais mediana, mais adaptada para a qualidade do ensino que ele teve antes, nas etapas anteriores, esses caras acabavam entrando em universidades muito mais difíceis e acabavam largando em uma proporção muito maior do que os outros grupos. Então, isso é um efeito negativo, uma consequência negativa. Claro, total. O cara que poderia sair com um diploma em uma universidade não tão exigente, não está saindo com um diploma numa universidade mais exigente. Então, enfim,
dando alguns exemplos aqui que eu lembro sobre as questões de políticas preferenciais e cotas raciais. E o todo do negócio é que em nenhum desses países funcionou. Deu certo, né? Para o que se propôs, que é vamos elevar o nível socioeconômico desse grupo ao nível socioeconômico dos demais através das cotas, o que vai ajudar a gente a levar. Isso não aconteceu em lugar nenhum, tanto que Doideira. É difícil tu achar, não sei se existe algum lugar onde essas políticas foram implementadas e deixaram de existir, porque o que acontece é elas aumentarem, né? Agora esse é o tipo de coisa favorita de progressista, né? Pegar um negócio que der errado em outro lugar e falar assim, aqui vai dar certo porque agora sou eu que tô à frente. E realmente não dá, e acaba sempre a história mesma, é a hipocrisia de estar sempre querendo beneficiar um determinado grupo de pessoas, seja os amigos do rei, ou seja algum outro grupo que vai se beneficiar, como você mencionou, ali daquelas situações. O Thomas, o Sowell, ele possui algum enquadramento, assim, em termos filosóficos, tipo, ele é um liberal que defende a existência do Estado, ele é um anarcapitalista, o que o Sowell é? Então, ele com certeza não é um anarcapitalista, apesar de ele ter uma das fontes de disseminação do pensamento dele aqui no Brasil, muito importantes, foi o Instituto Mises, que eu lembro que eles publicaram vários artigos do Thomas Sowell né, no site do Instituto Mises ali. Mas ele não é um anarcapitalista, inclusive numa dos livros dele aqui dessa trilogia da cultura, ele fala que, eu não vou lembrar exatamente a frase agora, mas a visão dele sobre a anarquia é que os rufiões, as pessoas que estão têm mais poder, dominam e não é isso o que acontece não é liberdade, né, no sentido que a gente entende liberdade. Qual o papel do Estado dele, então, para ele? Cara, ele quando perguntam para ele, que é uma pergunta que é comum ser feita, o que tu te considera ideologicamente? Ele fala que se considera ou um liberal clássico ou um libertarian, só que libertarian nos Estados Unidos não é a mesma coisa que libertário no Brasil. No Brasil, quando a gente fala libertário, geralmente a gente está reduzindo a anarcapitalista. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos existe um movimento libertário, os libertarians, que não necessariamente defendem anarcapitalismo, não necessariamente defendem o fim do Estado. É aquela diferença que eu faço, assim, anarcapitalista, que é o ausência total, e talvez o libertarianismo, que é o minarquista, o libertário minarquista, que ele defende algum Estado. Sim. Pode ser, porque é que nos Estados Unidos tem toda essa questão dos termos, né? Nos Estados Unidos, liberal já não é mais liberal no sentido brasileiro. O liberal é o progressista nos Estados Unidos. É o progressista, sim, sem dúvida. Então, a palavra alternativa que eles pegaram foi a libertarian. Sim, então, basicamente, mas ele diz... Desculpa, pode concluir, perdão. Te peço desculpa. Não, então, basicamente, o libertarian nos Estados Unidos seria o que a gente fala aqui como um liberal clássico. Certo. Então, mas é o quê? Saúde, educação, segurança, tem alguma coisa? Ele lista, assim, o que é o mínimo que o Estado tem que fazer? Cara, não lembro se ele lista em algum lugar, porque, assim, uma coisa que é importante ter em mente, assim, sobre o Sowell é que ele não é um intelectual que vai te dar diretrizes, ele não tem uma teoria do estado dele, ele é um cara que ele é muito de análise, né? Então ele vai pegar problemas e vai analisar empiricamente, ele é empirista, né? Então ele analisa empiricamente, vai pegar dados e vai analisar, cara, isso aqui funciona? Não funciona. Isso aqui funciona? Funciona assim, não assado. Entendeu? Ele vai analisar as coisas e vai, a partir disso, vai te mostrar um quadro da realidade naquele aspecto que está sendo analisado. Mais fidedigno do que o senso comum, do que as pessoas estão falando. Então, ele não vai dizer, cara, o Estado, para mim, tem que ser tal coisa, tal coisa. Agora, nessas análises que ele vai fazendo, tu vai percebendo certas coisas. Por exemplo, já que tu está perguntando em relação a esse papel, coisas mais específicas, uma coisa que eu sei que meio que foi mudando um pouco na trajetória dele é a questão de papel de Banco Central. Ele é um cara que, historicamente, ele não tinha uma coisa tipo, existe ou não tem que existir Banco Central, mas que nas últimas décadas, né, tipo, dos anos 2000 para frente ali, em algumas entrevistas, em algumas coisas que ele falou, ele chegou a falar coisas como eu não vejo nenhum benefício disso aqui, tipo assim. De ter o Banco Central. Para mim não faz mais sentido isso aqui existir, então.
Então, em relação ao Banco Central, tô falando. Então, algumas coisas tu consegue pincelar, né, na trajetória dele ali, nas leituras, nas entrevistas, mas ele não é um cara que Tá claro. tem um manifesto, Não, né, tá claro. que ele acha que tem que ser o Estado, não acha que tem que ser o Estado. E organização política, você já viu alguma coisa sobre ele falando, tem que ser parlamentarismo, monarquia, tem que ser isso, tem que ser aquilo? Tem algum modelo? Bah, isso, assim, é uma coisa que não consigo lembrar, porque não é o tipo de... Isso é uma coisa mais teórica, talvez, assim, né, de organização política, que não é o tipo de coisa que ele analisa. Ele costuma analisar mais política prática, né? Política prática, né? Então, E economia, tributação? política Então, prática. como que ele enxerga a tributação, o papel da tributação e a forma como ela vem sendo executada atualmente? Cara, ele também nesse assunto, ele vai analisar várias coisas específicas, várias políticas específicas. Uma coisa que ele é bem crítico é que já há muito tempo, há várias décadas, e agora está cada vez mais forte, tem se falado muito de tributação dos ricos, né? Isso, os ricos exemplo, mais grandes tributados, fortunas. bilionários, e foram se criando bordões, né? Bilionário não devia existir, bilionário não devia existir, sei lá. E isso é uma coisa que ele aborda nos livros dele, na parte de economia, há algum tempo. Acho que a primeira vez que eu li sobre isso foi nos Intelectuais da Sociedade, onde ele traz, em relação a essa questão de tributação dos mais ricos, né, se os mais ricos deviam ser mais tributados, etc., ele vai fazer uma análise disso aí também. E ele vai mostrar, empiricamente, ele vai pegar dados e mostrar algumas coisas que não se sustentam nessa narrativa. Primeiro, a questão de que a ideia de que tributar mais traz mais receita, né, de aumentar a tributação traz mais receita. Isso Perfeito. é uma ideia falaciosa, não necessariamente isso acontece. Pode acontecer, mas não necessariamente acontece. Então, ele vai pegar exemplos nos Estados Unidos, onde tal imposto foi aumentado e a tributação diminuiu. O que acontece? A tributação não, né? A arrecadação diminuiu. Então, o que acontece? A arrecadação, ela depende da quantidade de atividade econômica que existe naquele local. Se a atividade econômica é reduzida por causa de uma diferença de tributação, de um aumento de tributação, tu vai ter uma arrecadação menor. Óbvio. Então, então nem sempre tu aumentar a tributação vai aumentar a arrecadação. Isso vai depender. Então, isso é uma coisa que ele traz, né? Porque na cabeça da pessoa comum, assim, tu quer arrecadar mais, ou tu quer tirar mais de pessoas que têm muito, é só tributar. Só que não é assim que funciona. Até porque muitas pessoas, dependendo de quão intensa for esse aumento de tributação, as pessoas podem simplesmente migrar, elas vão para outros lugares. Sem dúvida. E o rico a fuga de capital. Quem tem mais condições. O rico é a fuga de capital. O rico é quem tem mais condições de fazer isso. No Brasil, por exemplo, tem acontecido muito isso nos últimos anos. Muito. O governo do PT tem metido tributo atrás de tributo, a gente está vendo muita fuga de capital, muitas estratégias para reduzir a tributação e por aí vai. Certeza. Então, o rico vê que vai ser espoliado, ele pega as coisinhas dele, pega as trouxas dele e vai embora. Então, isso é uma coisa que ele analisa bastante. Mas uma outra coisa também que eu acho bem interessante, que ele analisa, é que hoje em dia também existe uma ideia de que a desigualdade está crescendo cada vez mais, né? A gente ouve isso todo ano. Tem uma organização chamada Oxfam, que todo ano ela publica um relatório. Ela foi criada para isso, né? Então, todo ano ela publica um relatório dizendo que o 0,1% tem o equivalente à riqueza dos 50% do mundo, né? E eles vão, e todo ano é divulgado isso, e todos os jornais vão lá e publicam a manchete que a Oxfam passou para eles. E é uma organização que foi criada para isso, foi criada para convencer governos a tributar mais as pessoas mais ricas. O que acontece é o seguinte: os estudos que se usam para esse argumento, eles levam ao engano, eles enganam as pessoas, porque o que acontece é o seguinte: quando a gente fala de categorias estatísticas, tipo o 1%, os 20%, os 10%, a gente está falando de abstrações, a gente não está falando de pessoas de carne e osso. Quando eu comparo, digamos assim, uma coisa que acontece muito há 10 anos,
a diferença entre os 10% no topo e os 10% na parte de baixo era tal. Agora, 10 anos depois, a diferença aumentou. Só que tu está comparando categorias estatísticas. Claro. Tu não está comparando as mesmas pessoas. O que acontece é que existe uma coisa chamada mobilidade social. Sem dúvida. Mobilidade socioeconômica. Então, as pessoas que estão no 10% de baixo, nos anos 2000, estavam no 10% de baixo, não são as mesmas que estão nos 10% de baixo em 2020. Uhum. Então, quando tu compara a categoria estatística, tu pode dizer, não, beleza, a renda desse topo aqui, 10%, 1% que tu quiser pegar, tá maior, mais distante do que está embaixo. Do que está embaixo. Estava embaixo muitos anos atrás. Só que não são as mesmas pessoas, porque as pessoas se movem. Então, por exemplo, a pessoa que está em um momento que ela não está trabalhando, ou que ela está entrando no mercado de trabalho, a renda dela é ou negativa, ou não existe, né? Às vezes ela se endivida, se ela está estudando, a renda negativa. Só que daqui a uns 10 anos, essa pessoa que estava fazendo um investimento em educação, por exemplo, ela pode estar já perto do topo. Claro. Ela pode estar acima dos 50%. Então, essa pessoa não é a mesma pessoa 10 anos atrás do que ela é hoje. Então, tu não está comparando, quando está dizendo que a desigualdade está aumentando, tu não está comparando pessoas com pessoas. E a própria base, né? A própria base que você colocou, ainda que a distância dessa classe esteja maior para que está lá em cima, a gente tem que analisar como que essa base aqui está. Essa base está melhor ou pior do que estava anos atrás? Também. Qual o nível de pobreza que a gente tem no Brasil e no mundo, enfim. Antigamente você tem hoje aquela curvinha do capitalismo, né? Beleza, você aumentou essa desigualdade, que para mim é zero problema, mas você diminuiu consideravelmente a pobreza, que esse é o problema. Mas a galera não quer analisar isso, a galera quer pegar esses... Sim, ainda mais com os avanços tecnológicos que a gente teve nas últimas décadas, que melhoraram a vida, especialmente a vida de quem ainda está perto da base ali, né? Então, por exemplo, a ideia de que a tecnologia que a gente mais usa hoje provavelmente é o telefone, é o smartphone, né? A ideia de que uma pessoa que vive numa favela no Brasil tem o mesmo, sabe, tem essa mesma tecnologia na mão do que o cara mais rico, que é o bilionário, sabe? Os caras estão usando praticamente a mesma tecnologia. Claro que o bilionário tem um celular um pouco melhor, tem o topo de linha. Mas a base tem o mais baixo, mas tipo assim, os caras têm acesso à mesma tecnologia. O princípio mesmo. Que é uma tecnologia que aumenta a produtividade de uma forma absurda, né? A ideia de que pensar em tudo, né, Lucas? Pensar em internet, se pensar meio de comunicação, você pensar luz, energia elétrica, carro, tal, etc. Transporte, o cara pegar e pedir um Uber ali, tipo, no celular, sendo que 10, 15 anos atrás, eu lembro que a gente pedia táxi, pagava o dobro, o triplo, esperava muito mais, não chegava, sabe, uma coisa assim, muito grande a diferença. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui dessa primeira fase aqui, seguinte, cara, como que o Sowell tá avaliando, ela até volta um pouquinho em algumas questões de minoria que a gente falou ali e tal, até um pouquinho de cota e tal, mas, enfim. A gente tá num mundo hoje muito chato, principalmente por causa da cultura woke, né? O movimento woke, que é um movimento, sem dúvida nenhuma, progressista, tá chato pra cacete. Tá, enfim. Chato. Foda-se. É liberdade dos caras, beleza, não quero acabar com eles, vamos deixar isso muito claro. Seja o que você quiser, só não quero impor o que você quer a mim, porque eu não quero impor o que eu quero a você. Como que o Sowell avalia a cultura woke hoje? Ele já conseguia prever isso de lá de trás, quando foram surgindo determinados pleitos para hoje? Como que ele analisa essa situação? Então, ele lançou o último livro que ele lançou, não sei se foi esse ano, Falácias da Justiça Social. Eu não li esse livro ainda, mas tenho certeza que deve entrar em vários desses aspectos, né? Porque tu está usando o termo woke, que é o termo mais em voga atualmente, mas justiça social é um termo que se usa há mais tempo ainda, da época do Hayek, né? Da época Sim. Enfim, e que é meio que o valor em que os wokes orbitam, né? Eles orbitam em torno dessa questão da justiça social, da ideia deles de justiça social, né? Ele escreve sobre isso e tem livros que tratam muito de questões relacionadas a isso há muito tempo, assim. E ele é muito crítico, né, desse valor em que essas pessoas orbitam, que é a justiça social, que é meio que uma desculpa para meio que qualquer coisa que tu queira mudar na sociedade, né? Tem um livro que é The Quest for Cosmic Justice, a busca da justiça cósmica,
que é um livro de 1994, se não me engano, 96, né? Anos 90. Onde ele trata justamente desse tema, cara, que é extremamente atual, assim, se tu for ler, porque ele, por exemplo, traz ali muitas questões em relação ao judiciário, né? A ideia de juízes, a ideia dos juízes de querer aplicar essa ideia de justiça social através de qual é a palavra? De uma militância, né, jurídica, de um ativismo jurídico, essa é a palavra que se usa, né? E aí esse é um livro que ele traz vários desses assuntos, e vamos lá, percebe que no título ele traz um nome diferente, uma expressão diferente de justiça social. Não é justiça social, ele fala justiça cósmica. E por que ele fala justiça cósmica? Porque ele entende que muitas dessas pessoas, elas não estão querendo só consertar os problemas sociais, as diferenças sociais, né, as disparidades sociais. Eles estão querendo, muitas vezes, consertar diferenças cósmicas, no sentido de que, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma debilidade específica, isso não é culpa da sociedade. Concordam? Uma pessoa que nasce com um problema, né, físico, um problema intelectual, que seja, a culpa não é da sociedade, a culpa é de uma coisa cósmica, é do cosmos, assim, é o acaso. É o acaso que fez a pessoa ser diferente. E tem pessoas que chegam nesse nível de achar que a sociedade tem responsabilidade por qualquer tipo de diferença que exista na realidade, mesmo que ela não tenha sido gerada pela sociedade. Então, assim, é por isso que ele faz essa crítica de querer uma justiça. As pessoas acham que é uma justiça cósmica. E aí ele vai fazer toda a crítica, todo o livro em torno dessa ideia. E uma das partes que ele aborda bastante é essa questão que tem acontecido nos tribunais, né, nas cortes de justiça, de elas quererem fazer esse papel que ele chama de ungido, né, de quererem ser ungidos para fazer um papel de corrigir os problemas da sociedade, do cosmos, do que quer que seja, através de aplicações das leis, enfim, análises em relação às leis. E aí ele vai criticar esse papel, né? Porque o judiciário não está ali para mudar as leis, para implementar noções individuais dos juízes, e sim para implementar a lei como ela está escrita na Constituição. Doideira, né? Parece que quando ele escreveu esse livro, ele estava prevendo o que está acontecendo no Brasil nessa década agora, nesses anos agora. É bizarro, né? Sim, é bizarro. É bizarro, né? Como esses caras escrevem obras lá atrás, cara, que... sei lá, parece que os caras têm a capacidade de ver o futuro mesmo. Você vê a Rand com Revolta de Atlas, você vê, 1984 do Orwell, esse aí agora, cara, que você tá falando, eu não sabia. Isso aqui, que bizarro, cara. Assim. Que assim, até chegar, quando a situação chega num ponto em que a pessoa normal, o afegão médio, já tá vendo, já tá sabendo, aquilo ali já se degenerou demais. Já teve uma amplitude de efeitos muito grande. E esse cara aqui é um cara que ele tá vendo uma coisa muito antes de ela chegar no nível que tá chegando. Ele tá vendo, peraí, ele tá vendo uma decisão que aconteceu lá. Isso. Cara, isso aqui não faz sentido. Exato. E ele tá vendo, ele tá conectando essa decisão com o que ele viu na universidade. Que ele viu na universidade, eles estavam passando essa visão. Então, eles estavam lá em Harvard, lá que é uma... por exemplo, o direito de Harvard é muito reconhecido por ser extremamente progressista, né? Então, ele estava vendo lá na universidade que os caras estavam passando uma visão de mundo, uma visão de ideal de sociedade, uma visão do ideal do juiz, que era muito problemática. Aquilo ali não estava certo, não estava de acordo, por exemplo, com o que fundou aquela sociedade lá, nos Founding Fathers, criaram... Sem dúvida. E aí ele já estava vendo isso, então daí ele começa a ver nas decisões, cara, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê, isso aqui não deveria ter sido assim, e isso tá abrindo margem para tal coisa. E daí passa 10, 20 anos, tá todo mundo vendo, porque o negócio se espalhou, se amplificou, e daí o afegão médio já consegue ver o negócio. Tá? Loucura. Cara, vamos lá, muito boa essa primeira fase nossa, deu para entender muito aí sobre história e ideias de sol, muito obrigado. Temos a nossa fase 2 aqui. Agradecer a outra parte dos mantenedores, a Tembo Benefícios, com o Vitor e a Natália lá, grandes amigos que cuidam dessa parte de benefícios
enfim, seguros e planos de saúde. A gente lá no meu escritório, por exemplo, nós somos segurados. Eu sou segurado do Bradesco, através da Tembo, fazem um trabalho sensacional. Muito obrigado a eles. Tenho que agradecer ao meu escritório, Mendonça e Machado, advogado, um escritório focado em estruturação societária, planejamentos, negócios. Então, ficamos aí também à disposição para quem quiser. Arquimedes, gestão financeira, os caras que fazem a terceirização, Lucas, da gestão financeira, eles cuidam aqui, por exemplo, do financeiro do Edgaí, salvam várias horas do meu dia. Então, ao invés de eu ter que ficar me preocupando, enfim, com os lançamentos, com o banco, com o extrato, com nota fiscal, com isso, com aquilo, com planejamento, eles cuidam tudo isso pra gente. Então, fica a dica aí da Arquimedes. Tenho que agradecer a Vivian Cabai. Não sei se já... você já chegou a vir em algum fórum da Liberdade e Democracia aqui? Aí não. Tem que vir. E se você vier, você vai ver que a Vivian vai estar presente, porque é sempre ela quem faz os troféus, cada troféu irado que ela faz aqui. Ela fez esse totem aqui pra gente, mostrando como que as pessoas crescem e ascendem na vida exatamente através de ideias e do capitalismo de negócio. Então, muito obrigado à Vivian Kebai e ao Instituto Ponte, que é um instituto enfim, que pega pessoas, crianças principalmente, de redes, enfim, de locais menos favorecidos, pessoas que não têm capacidade de pagar uma boa educação. São 375 crianças, se eu não me engano, que ela pega lá desde o ensinozinho fundamental, coloca essa galera, fundamental, desculpa, ensino médio, coloca lá essa galera para estudar nas melhores escolas do estado, para que não aconteça aquilo que a gente estava falando que acontece lá com o Sol, quando os caras chegam na faculdade, os caras estão para trás. Pelo contrário, eles chegam lá mais férias do que a maioria da galera, porque eles tiveram uma educação de grande qualidade, fornecido pelo Instituto Ponte, e quem quiser contribuir para o Instituto Ponte, pode falar aqui comigo no Digaí, ou através do Instagram do Instituto. Então, pô, um trabalho sensacional aí da Bartira, que já esteve aqui com a gente. E lembrando que o Digaí não cobra do Instituto Ponte, tá? Para não parecer, pô, que sacana, né? É um órgão beneficente e o cara tá cobrando para colocar lá no Digaí. Não, até porque também não teria problema, mas não. Aqui é o nosso também, nossa contribuição para o Instituto Ponte. Vamos lá. Lucas, se você fosse o Thomas Sowell, como você, com seus 90 e poucos anos, estaria se sentindo com o mundo atual? Cara, olha, não muito bem, provavelmente. Que bom que ele se aposentou do debate público, assim. Ele ainda publica livros, eventualmente, né? Mas ele se aposentou do debate público, onde ele tinha uma coluna que era publicada pelo país inteiro, né? E aí, então, ele não está mais no dia a dia, sabe, o debate. Mas se ele tivesse, cara, ele estaria... Não estaria muito bem, porque tudo que aconteceu nos últimos anos, né? A pandemia, o que a gente vê nas cortes, o que a gente vê em relação à internet, a ânsia de censura, né? As guerras que a gente está vendo, então, Rússia e Ucrânia, o que está acontecendo no Oriente Médio, e como se tornou completamente, assim, uma narrativa bizarra sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Enfim, ele é bom, ele certamente teria muito problema, assim, com o que está rolando no debate hoje em dia. Concordo. E se você fosse um outro pensador liberal, quem seria? Um outro pensador? Cara, eu sou muito fã do Adam Smith, assim. Eu li A Teoria dos Sentimentos Morais uns anos atrás e eu fiquei impressionado, assim, com aquele livro, assim, com a qualidade, com até, assim, a qualidade de escrita e com o que ele traz ali, a importância do que ele traz ali em relação a uma coisa muito mais anterior. A gente fala sempre da economia do Adam Smith, né, como economista, e a maior parte das pessoas não sabe que antes de ser um economista ele era um filósofo moral, e que essa parte da filosofia moral, ela é anterior, ela é fundamento anterior ainda à parte da economia. Então, a questão da ética social da sociedade, na teoria dele, ela é mais importante, ela é anterior. E aí, para entender isso, tem que ler A Teoria dos Sentimentos Morais. Muito bom. Enfim, muito foda esse livro. Muito bom. Vamos lá, quadro 3. Relembrando, Apex 5, Tomasi, Claides, Tempo Benefícios, Vivian Kebai, Mendonça Machado, Arquimedes, Instituto Ponte e 12º Fórum de Democracia de Vitória. Lucão, agora aqui mais papum. Indicação de um livro.
Race and Culture, do Thomas Sowell. Esse que eu cheguei a citar, que é o primeiro da trilogia da cultura. Trilogia, né? Foi um livro, assim, que, cara, abriu muito a minha cabeça, assim. É incrível, assim, que ele traz ali. Irado. Um filme? Um filme. Bom, eu gosto bastante de filme de cinema, né? Um filme legal que eu vi esses tempos é A Sala dos Professores. É um filme, acho A que Sala alemão. dos Professores. Isso é novo. Bem interessante. Traz algumas coisas muito atuais, assim, que a gente está vendo, assim, em relação a esse papel de professor e aluno, e essa inversão que está rolando, enfim, várias coisas interessantes. Legal. Uma série? Borgen. É uma série dinamarquesa Acho que já de indicaram política, aqui, assim. cara. Acho que já indicaram essa série aqui, não tenho certeza. Mas acho que já indicaram. Bem possível, cara, porque é uma série de política, assim, para mim é a melhor série que tem, certamente na última década, assim, e muito boa. Tem 3 temporadas e depois saiu uma nova versão aí, esses tempos. A primeira e a segunda são excelentes, a terceira temporada é bem ruim, assim. Porque na primeira e a segunda, o tom, a tônica do Borgen é o realismo político. Então, por exemplo, geralmente antes de começar cada capítulo, eles usam uma frase que dá o tom do capítulo, né, o tom do episódio. E, cara, o autor de longe que mais aparece ali é o Maquiavel. Olha, sério? Irado, hein? Para dar o tom, para dar, sabe, o tema do episódio. E o Maquiavel é o pai do realismo na política, né? Irado. Então, cara, é sensacional. Assim, não, muito bom. Um valor? Cara, essa é difícil, hein, cara? Essa é difícil porque eu sou pluralismo, cara. Essa é uma questão super interessante, assim, em relação ao liberalismo, que é pouquíssimo estudada aqui. Um autor que fala disso é o Isaiah Berlin, um britânico. E, enfim, essa questão do pluralismo, assim, é pouco estudada e debatida entre os liberais aqui. E Verdade. eu acho que falta muito, assim, né, na formação liberal aqui, a ideia de pluralismo. Um herói? Adam Smith, de novo. Boa. Um estilo musical? Um estilo musical R&B. R&B. Um esporte? Tênis. Oh, sério? Tu joga, velho? Vai ter que... Jogo. Agora que você vai ter que vir mesmo e fazer esse desafio aí, hein? Eu jogo também. Eu jogo desde novinho também. Sou fã do Federer. Quem não é, né? Cara, Ele é por bizarro. isso que eu comecei a jogar, porque eu comecei a ver uns jogos dele, assim. É bizarro. Me apaixonei pelo estilo dele de jogar e tal, pelo temperamento dele, e eu comecei a jogar. Legal. Um esporte já foi, né? É um filósofo? Um filósofo. Não vou repetir o Adam Smith, cara, mas então, deixa eu pensar aqui. David Hume. David Hume, boa. Um economista? Um economista. Cara, Thomas Sowell. Boa. Um medo? Um medo? Cara, medo de não fazer o que eu quero fazer, assim, tipo assim, de passar o tempo. Por exemplo, uma coisa que eu já comecei a fazer e não tô levando adiante é escrever um livro, né? Uma das principais linhas de pesquisa minha é a divisão política. Eu li muito sobre isso e eu criei uma ideia para um livro, comecei a escrever, né? Só que não tô levando isso adiante e, cara, eu tenho medo, assim, de não... Mas o medo ajuda a conseguir. Não depende. Mas eu tenho medo de não conseguir realmente realizar tudo que eu gostaria, assim, sabe? Irado. E uma ambição? Realizar essas coisas. Eu imaginei que você ia falar isso aí. Ser um escritor, né? Publicar livros, né? Então, enfim, legal, realmente cara. Realizar essa parte mais intelectual, assim, de realizações intelectuais que eu quero fazer. Tem minha torcida total aí. Cara, muitíssimo obrigado. A gente chega aqui ao final do episódio. Eu até abro aí para você, se você quiser fazer alguns comentários finais aí. Mas, porra, muito bom. Gostei que a gente foi pro História e Ideias do Thomas Sowell de início e deu para ver bem aí a história e ideias dele. Te passo aí para uns considerações finais. Maravilha. Cara, primeiro, obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer para mim falar sobre o Thomas Sowell. E parabéns pelo podcast. Como eu falei, eu dei uma ouvida em alguns episódios aí para preparação, eu achei muito bom. E sobre o Thomas Sowell, assim, sobre o autor, uma coisa que eu sempre gosto de frisar e recomendar é comprem os livros dele, leiam os livros.
né? Leia os livros. O que acontece é o seguinte, o Sou, ele tem uma coisa que é ao mesmo tempo uma coisa boa, mas também é meio que uma coisa que pode ser ruim, que ele é um frasista. Ele é um cara que ele consegue... Isso é verdade. Ele consegue sintetizar ideias, insights, posições sobre assuntos complexos em uma coisa muito pequena, uma frase, né, um parágrafo, uma coisa... Então ele pega e faz ali uma frase, solta uma frase que, cara, putz, olha que genial isso aqui, meu. Então, em um espaço tão pequeno, né? Isso é bom porque as pessoas têm mais acesso, né? Aquilo acaba sendo transmitido com mais facilidade, porque é só uma frase, né? Só que isso pode ser ruim porque daí a pessoa fica naquela superficialidade de só ver a frase e não entende que muitas vezes... Cara, as coisas que ele desenvolve, as ideias que ele analisa, que ele desenvolve, os temas que ele analisa e a profundidade com que ele analisa os temas, trazendo não só aspectos da economia, mas aspectos antropológicos, por exemplo, essa questão da cultura que eu falei, é uma coisa que é impossível passar em uma frase só, entendeu? Tu tem que ler o livro, e aquilo ali tu vai, e é o que eu falei, por isso que eu indiquei o Race and Culture, porque, cara, quando eu li isso aqui, eu pensei, como que ele consegue reunir tanta informação, e não só reunir informação, porque não é só um compilado de informação, mas analisar aquilo de uma forma que não é comum, e que realmente coloca em xeque vários pressupostos que a gente tem sobre sociedade, sobre cultura, sobre resultados econômicos, sobre as nações, enfim, cara, muito, assim, é incrível. Então, minha dica é sempre, em relação ao sócio, pegue um livro, né, compre um livro dele e leia o livro, porque... Eu li o Fatos e Falácias da Economia e achei brilhante, porque eu consegui, enfim, como ele é um frasista, só que, enfim, o livro dele não é filosófico, né? Ele não é filosófico, foi o que você estava falando, ele é bem direto, então eu consegui enxergar determinadas situações por causa dessa questão analítica, a forma como ele analisa, né? De forma muito objetiva, com dados. Ele usa uma linguagem, isso é outra coisa genial dele. Ele trata de temas ali, de assuntos, tu usou a palavra filosófico, que para quem estuda, por exemplo, eu estudo muito epistemologia, é uma área que eu gosto muito, que é a teoria do conhecimento, basicamente. Tu não precisa saber o que é epistemologia para ler um livro, às vezes, que trata de temas epistemológicos, só que ele não usa muito jargão, ele tenta ao máximo usar uma linguagem compreensível para todo mundo. Então, por exemplo, tu vai ler o próprio Conflito de Visões, que já é uma leitura um pouquinho mais avançada, mas mesmo assim ele trata de questões filosóficas, epistemológicas, metafísicas ali, e ele não usa termo epistemológico, metafísico, quase nunca usa. Perfeito. Então, isso aí é uma outra coisa genial dele. Ele é um cara que ele gosta de escrever para maior amplitude de público que seja possível. E não ficar escrevendo só para o especialista, só para a academia, só para... Não, perfeito. Isso aí é perfeito. Concordo 100%. Então, galera do Diga Aí, não deixem de ler, ouvir, conhecer mais sobre Thomas Sowell. Espero que o episódio aqui de hoje seja um instigador a conhecer mais esse cara sensacional. Lucas, cara, muitíssimo obrigado. Parabéns aí por tudo. E conto com você, mas no futuro aí, quem sabe fazer um outro episódio sobre algum outro autor, qualquer outro tema. Valeu, meu querido. Muito obrigado, hein? Grande abraço, meu querido. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga Aí, um podcast focado em liberdade e negócios.